Boa noite, amigas e amigos da nossa página Osana 13.100. Estamos nessa noite agradabilíssima do dia 14 de outubro de 2020, aqui com a nossa querida candidata Osana Picardi, hoje recebendo nossa professora, né, doutora em administração, professora de administração da PUC, a Ana Clara. Bem-vinda, Ana. Seja bem-vinda, faça as honras para o nosso público. Oi, gente, boa noite. É um prazer estar aqui discutindo esse tema tão caro para a cidade, né? E especialmente, em particular, também bastante caro para mim, né? Espero que a gente tenha uma noite interessante discutindo as hortas urbanas de Porto Alegre. Ana, boa noite, querida. Obrigada aí por ter aceitado o convite. E eu sei que tu é uma das idealizadoras, né, ali da Horta da Formiga, no Centro Histórico. E eu queria que tu contasse um pouco mais para nós sobre essa iniciativa. Tá, eu preciso dar um passo antes e falar um pouco da associação, tá? Então, como é que eu me envolvo com a agricultura urbana, né? É importante isso também. Então, eu sou de Fortaleza, eu estou aqui em Porto Alegre desde 2015, eu vim fazer o doutorado em administração aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E, oi, Aninha. A Aninha me mandou um alô ali. A Aninha é do nosso conselho fiscal lá na associação. E aí eu vim fazer o doutorado em administração aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e nesse processo eu me encontrei com uma temática que era a temática da agricultura urbana para o desenvolvimento da minha tese de doutorado, né? Então, nesse processo eu conheci a Associação das Hortas Coletivas do Centro Histórico, que atua aqui no Centro Histórico de Porto Alegre, me envolvi com a coletividade num processo de voluntariado, né, que se transformou também na minha pesquisa de tese do doutorado, mas em um projeto pessoal mesmo de envolvimento com a agricultura urbana, né? A associação ela existe desde 2016, tá? E ela busca ocupar terrenos ociosos, né, aqui nessa região do Centro Histórico e adjacências, que possam configurar hortas coletivas, hortas comunitárias, né? Esse é um processo muito árduo, né, de identificar que terrenos são esses ociosos, a quem eles pertencem, né, tanto os terrenos privados quanto públicos. Então, a associação tem tentado pautar a ocupação desses terrenos desde então. Em 2017, né, na impossibilidade de ocupar um terreno público, né, foi identificado um terreno público que fica na Rua José do Patrocínio, aqui na Cidade Baixa. A associação fez vários movimentos de tentar acessar aquele terreno, é um terreno que é um terreno da prefeitura, desocupado há cerca de 20 anos, né, mas que não foi cedido nem temporariamente para a constituição de uma horta, né? Então, tem aí uma necessidade de um enfrentamento também, por que esse terreno não é cedido, está desocupado, poderia beneficiar a comunidade, mas enfim. Nesse processo de busca por ocupar aquele terreno, foi oferecido para nós um terreno privado, em 2017, tá? Que fica na lateral da escadaria da Rua João Manuel, né? Na lateral esquerda de quem sobe pela Rua Fernando Machado, aqui no Centro Histórico, aquela escadaria bem linda que tem ali. Foi oferecido um terreno privado para ocupação em regime de comodato pela associação, né? E nós aceitamos o desafio de ocupar aquele terreno e fazer uma horta piloto, né? Uma horta onde a gente pudesse compreender como é que seria essa dinâmica da agricultura urbana dentro da cidade, quais seriam os enfrentamentos, como é que ia, de fato, funcionar aquele sonho, né, que vinha sendo pautado antes. Então, em 2017, nós ocupamos aquele terreno, em regime de comodato, cedido pela família, né, um terreno de herança, enfim, que eles não tinham interesse de vender, nem de contribuir para a especulação imobiliária, e nos cederam, né, para a gente ocupar como uma horta coletiva. E ali nasceu a Horta da Formiga, né, que é a nossa horta piloto, hoje vinculada à associação, né. Desde 2017 a gente vem trabalhando naquele terreno e tentando compreender essa complexidade da cidade que orbita o espaço da horta urbana, né. Então, a minha primeira mensagem aqui para a gente começar a conversar é que a gente possa pensar a horta urbana não apenas como um espaço de plantar e colher, e aquela visão bem restrita de agricultura, no sentido, sabe quando a gente bota no Google horta, que aparece os canteirinhos prontos e tem aquele imaginário do que é a horta? Meu convite é que a gente possa pensar que a horta pode se configurar de formas diversas, e que a agricultura urbana ela tem muito esse caráter, né? Então, dependendo da complexidade do terreno urbano, a horta vai se configurar de uma forma diferente,
e ela tem um papel fundamental dentro da cidade, para além dessa perspectiva da alimentação, dos espaços verdes, da discussão de sustentabilidade, que é a questão da relação social, né? Então, ocupar esses espaços de maneira que a gente possa também compreender a complexidade da cidade e se sentir parte, como sujeito, dessas relações sociais e questionar, inclusive, comportamentos que nós reforçamos, etc. Então, a horta ela tem esse papel de vetor social também dentro da urbanidade. Aninha, e como é que tu configura, assim, essa importância social, assim? Como se... Explica para mim como se eu nunca tivesse ouvido falar em horta urbana. Assim, o que é esse pertencimento, né? Essa importância social para além do simples ato de plantar e colher. Tá, eu vou fazer um movimento que eu não tinha feito antes, que é fundamental, que é caracterizar um pouco o que é a agricultura urbana, né? E aí eu vou trazer um pouco uma questão conceitual, que é da minha área mais acadêmica, e no qual eu me debrucei, mas que eu acho relevante para quem está nos ouvindo, né? Então, a agricultura urbana é a prática da agricultura dentro das cidades, né? Eu acredito que isso esteja claro para as pessoas. Entretanto, ela pode acontecer de diversas formas, né? Desde os vasos que você tem em casa, né? Dentro dos centros urbanos, os vasos de temperos, né? De medicinais, isso também caracteriza a agricultura urbana, até os movimentos coletivos e comunitários que ocupam terrenos, né? E configuram uma horta maior e que a coletividade se encontra para cuidar desse espaço. Então, e, inclusive, por exemplo, há diversos movimentos de empresas que têm trazido a questão da agricultura urbana como uma pauta, né? Então, telhados verdes, né? Em São Paulo, a gente tem um shopping que já tem um telhado verde, que é bem famoso. Então, assim, ela é uma prática que pode se configurar de várias formas, tá? Ela pode ser urbana e periurbana, né? Periurbana no sentido daquela urbanidade que está mais na região periférica, geograficamente, da cidade, né? Então, região metropolitana, por exemplo, né? Aqui a gente tem agricultura urbana no centro histórico, mas a região metropolitana, por exemplo, pode configurar a agricultura urbana aí numa perspectiva de periurbana, né? Dentro de uma classificação mais conceitual, só para a gente compreender um pouco do que é esse fenômeno que tem se falado, né? Então, Rosana, quando eu tento trazer essa perspectiva da importância social desses espaços, da ocupação desses espaços, né, isso vai se dar por uma série de questões, né? As pessoas elas vão se interessar por participar da agricultura urbana por motivações diversas, né? Tem gente que vai entrar nisso porque interessa a questão da alimentação, tem gente que migrou do campo para a cidade, sente falta daquela memória do campo, então tem um espaço de cultivo dentro da cidade em que possa resgatar aquela memória, é um motivador de participar da agricultura urbana. A discussão sobre a sustentabilidade, a necessidade de preservação dos espaços verdes dentro da cidade, né? Então tem uma questão terapêutica também, de encontrar outras pessoas que gostam de se relacionar dentro de um espaço mais verde. Então, assim, tem uma série de fatores motivacionais que vão levar as pessoas a se engajarem na agricultura urbana, né? No meu caso, eu entrei muito nessa esteira da investigação acadêmica, porque também era algo que dialogava com a minha biografia, no sentido de que eu sempre gostei dessa discussão de sustentabilidade, espaços verdes, etc., né? Mas aí, claro, nesse processo de engajamento com os outros colegas que tinham outros interesses, fui descobrindo também outros interesses que me faziam estar ali, mas que eu não tinha tão claro, né? Então, a ocupação desses espaços dentro das cidades, ela tem essa força social por isso, né? Tu resgata as pessoas nesse processo de encastelamento, como se diz, nos condomínios, por exemplo, né? As pessoas estão encasteladas. Elas podem ter lá os seus vasos, né? Aquele verde ali para dar uma sensação de natureza perto, mas um espaço de cultivo coletivo, de agricultura urbana, é extremamente transformador para essas relações, né? Então, há um movimento também, não só de resgate dos espaços verdes, mas de resgate das relações sociais, né? Esse é um vetor muito importante, né? Considerando aqui a perspectiva do centro histórico, e aí a gente tem que trazer essa questão, é uma região classe média, né? A nossa coletividade, e aí eu sempre trago isso, não tem problema nenhum, o pessoal também da horta não tem, então a gente, predominantemente pessoas brancas, predominantemente pessoas que têm um grau de instrução
de ensino superior, né? Alguns não, mas tudo bem, tem as expertises de cada um. Então, assim, se a gente botar isso na pauta do privilégio, né, são espaços que, em geral, são ocupados por pessoas que tiveram o privilégio de ocupar aqueles espaços. Entretanto, a gente tem um contingente imenso de pessoas em situação de rua no Centro Histórico de Porto Alegre, né? Então, assim, no momento em que eu entro dentro de um espaço como esse, da agricultura urbana, que eu encontro pessoas ali que são privilegiadas como eu, mas que eu sou atravessada pela complexidade da cidade, pelas pessoas que estão ali vagando em situação de vulnerabilidade de rua mesmo, né? Então, assim, é um processo que me provoca a pensar a minha relação com o social, a pensar a minha relação com a cidade, a pensar a minha relação com o outro, né? Então, no processo de envolvimento com a agricultura urbana aqui em Porto Alegre, a gente acaba se envolvendo com várias outras pautas que são fundamentais, né, desse processo de socialização. Repensamos sobre os privilégios que nós vivemos, né? Claro que as contradições, elas são inerentes ao ser social, então a gente também tem aqueles momentos de acabar reforçando determinadas contradições por uma questão de classe, né? Isso é fato. Mas estamos sempre na dianteira de fazer esse enfrentamento e de nos permitirmos sermos atravessados por essas complexidades, né, e pensarmos a respeito disso. Então, é nessa perspectiva que eu venho dizer que esses espaços de hortas urbanas, eles estão para além dessa questão só da geografia mesmo, do espaço, do plantar e do colher, etc., que é, claro que é fundamental e a base na qual o movimento se sustenta. Mas eu gostaria de trazer essa questão toda que orbita e que para mim é fantástica, né, e que eu sempre gosto de pautar isso. Quando as pessoas vão nos visitar lá na horta, que elas chegam, não encontram aqueles canteirinhos prontos, né, aquela coisa do imaginário coletivo do que é a horta, e que a gente começa a falar, olha, a gente permitiu que a gente deu muita cabeçada, eu posso dizer assim, tentando fazer esse terreno se configurar como uma horta padrão, né? Mas depois a gente fez um movimento de dizer, vamos deixar a natureza mostrar o que ela tem para mostrar. Vamos deixar as relações sociais também se mostrarem para a gente compreender qual é o nosso papel aqui, né? Então, ali na Horta da Formiga, predominantemente, a gente tem plantas alimentícias não convencionais, que são as chamadas punks, tá? Nós temos plantas, algumas árvores frutíferas, e nós temos plantas medicinais. A horta é composta assim. É um terreno bastante complexo na perspectiva geográfica, é um terreno íngreme, é um terreno com pouca sombra, né? Então, não adianta querer plantar determinadas coisas lá, não vai dar, né? Tem que respeitar o que a natureza tem a oferecer ali naquele espaço. Então, a gente tenta explicar para as pessoas qual foi o nosso processo também de encontro, né, em relação àquele terreno, como é que nós nos encontramos com o terreno e como é que ele nos encontrou nesse processo de um compreender ao outro e compreender também toda essa questão que orbita aquele espaço. Nossa, Ana, tu fala muito bem, a tua explicação ela é ampla, né, é global, assim, do conceito. E esses recortes aí que tu trouxe, né, sobre ser a Horta da Formiga está num centro ali, majoritariamente composto por pessoas brancas, com um certo nível, né, de instrução, e idade e classe social, né, mostra, né, o quão importante é a política pública atuando nesse sentido, porque a gente não pode pensar uma política pública generalista, né, a gente tem que ouvir, né, os bairros, as pessoas que moram nos seus lugares mais afastados ou mais próximos, de acordo com renda, de acordo com classe, né? E, assim, a gente fica muito por conta própria, né? Não, existe uma ausência do poder público, então esse tipo de atividade que poderia ser benéfica, que é benéfica, né, e poderia estar presente em toda a cidade, né, acaba sendo muito mais desenvolvida em lugares que as pessoas têm mais renda, né? Claro, numericamente a gente não sabe, tem muita gente que tem hortas nos quintais, as medicinais, né? No Posto Modelo tem uma hortinha, mas assim, se tiver uma política pública para isso, a gente consegue espraiar, né? E
também trazer o fator social, né, dessas pessoas que vivem em situação de rua, porque essas pessoas também pertencem aos bairros, né? Elas pertencem à cidade, elas têm o direito à cidade, e quase sempre esse direito é negado, né? A pessoa não pode dormir na praça, ela não tem para onde ir. Então, assim, como assim, né? Os espaços são públicos, mas não são públicos só para pessoas de bem, né? E enquanto as pessoas que mais precisam, elas ficam sendo jogadas de um canto para o outro, de um canto para o outro, de um canto para o outro, e não conseguem, né, ter uma mínima qualidade de vida. Então, tem uma lei, né, já aprovada, que é a Lei 10.035 de 2006, de Fundo de Apoio às Iniciativas Comunitárias Individuais para o Cultivo de Hortaliças e Frutas. E como é que está a implementação de vocês? Vocês tiveram um acesso negado a um terreno público, 20 anos parado para quê? Né? A gente já fez essa pergunta, por que ele está parado? Por que se ele está parado e é público, as pessoas, né, que compõem a sociedade não podem utilizá-lo, mesmo que de forma temporária, né? Então, eu queria que tu me trouxesse um relato sobre isso, né, sobre a questão da política pública, a efetividade ou não dela. Sim, ali no nosso movimento da associação, né, e também em discussão com outras coletividades que a gente conheceu ao longo desse tempo, o que a gente pensa é... Oi? Tô te tá me ouvindo? Tá, para mim congelou aqui, então são essas questões da pandêmicas, né, gente? Então vocês compreendem. Tá, então, assim, ali na nossa coletividade e também com as outras coletividades que a gente conheceu ao longo do tempo, também nesse processo da agricultura urbana, algo que a gente tenta deixar bem claro também, né, é que não adianta ficar pautando esse discurso neoliberal de que os indivíduos são empoderados e vão tomar a cidade, e o verde, a sustentabilidade, não sei o quê, porque isso é um discurso que nos isola, né, e desresponsabiliza o poder público em relação à ocupação desses espaços, que são fundamentais e quem pode ocupar, né? Então, assim, a gente não tira de forma nenhuma a responsabilização do poder público nesse processo, né? É algo que a gente acha muito fundamental de pautar, por mais que nós, enquanto indivíduos, possamos fazer a nossa parte, sabe? Aquele discurso bem, faço a minha parte e trabalho de formiguinha, uma hora dá certo. Não, a gente precisa responsabilizar o ente público, sim, né? Existem muitos terrenos desocupados nessa cidade, né? E aí eu estou focando aqui, mas se a gente pensar em termos de Brasil, aí a conversa vai se ampliar muito mais, né? Existem muitos terrenos desocupados nessa cidade, né? Muitos prédios desocupados também, né? Muita gente vivendo em valas, né? Muita gente vivendo em situação de... E vulnerabilidade também é um termo que é um eufemismo para uma coisa que é muito mais violenta, né? Então, assim, as pessoas... A gente tenta eufemizar falando em vulnerabilidade, mas é algo muito mais profundo do que isso, né? E mais violento do que isso, né? Então, a questão de responsabilização do ente público para nós é fundamental. Tem uma outra questão também que se pautou e que a gente tem ciência, tá? Mas, claro, como eu te falei, assim, por mais que a gente tenha a noção da nossa contradição enquanto ser mesmo, social, tem uma contradição estrutural que nos antecede, né? Que somente enquanto coletividade a gente consegue fazer um enfrentamento. Então, eu como sujeito sozinha não consigo dar conta de uma contradição que me antecede, né? Então, a gente precisa pensar a respeito disso. Só enquanto coletividade a gente consegue pautar, realmente reivindicar determinadas coisas. Então, tem uma questão também que é a questão da gentrificação, né? E aí eu vou explicar um pouco para as pessoas que estão nos ouvindo, que nem todo mundo conhece essa terminologia, mas é um processo em que há uma reconfiguração do espaço, né? Uma reconfiguração do espaço, seja como for, por exemplo, a construção de um shopping, ou a reformulação de uma praça, né? Isso causa uma melhoria naquele espaço, as residências daquela região se tornam mais valorizadas, no sentido de mais caras, e há uma expulsão quase que natural de quem não consegue mais viver ali, né? Isso é um processo de gentrificação. E a gente tem que ter muito cuidado nesse processo de pautar a sustentabilidade, espaços verdes e hortas e etc. dentro das regiões, porque existe aí um conceito associado a esse, que é o conceito de ecogentrificação,
Ou seja, uma benesse verde numa região que causa a expulsão das populações que vivem ali, né? Isso é um movimento que pode acontecer e a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. Vai acontecer, né? Porque é um processo da especulação imobiliária, enfim, toda essa questão que você colocou também. Quem tem direito a morar nessas regiões? Por que não há especulação imobiliária em uma região pobre, em tal lugar, né? E é mais fácil, às vezes, conseguir um terreno para uma horta urbana numa região periférica do que no centro da cidade. Por quê? Porque a especulação imobiliária aqui é maior, né? Essa é a questão, né? Então, tem uma série de complexidades, né, quando a gente fala de agricultura urbana ou agricultura urbana, que estão nesses engendramentos da responsabilização também do poder público, né? Então, assim, o valor da terra, quem ocupa, quem tem direito de ocupar esses espaços. Existe uma lei, Rosana, de 2018, que foi aprovada, Política Estadual de Agricultura Urbana e Periurbana, aqui em Porto Alegre, Lei 15.222, né, que nós, enquanto coletivo, participamos junto com outros coletivos da construção dessa lei, ali na Assembleia Legislativa, né, então nós construímos juntos os parágrafos que iam se apresentar, como é que isso ia se configurar, e desde 2018 a gente não sabe exatamente como é que a coisa está se encaminhando. Qual é a nossa expectativa? Né, é que nessa eleição, né, quem quer que seja o prefeito de Porto Alegre, por favor, né, faça um processo de implementação dessa lei dentro dos municípios, por quê? A política estadual está aprovada. Agora, cabe aos municípios do estado do Rio Grande do Sul fazerem a implementação dessa lei, né, no processo de como é que isso vai se configurar. Como é que isso vai se configurar em Porto Alegre, como é que isso vai se configurar em Canoas, como é que isso vai se configurar em Santa Maria, né? Então, assim, os termos de demandas do movimento de agricultura urbana estão postos naquele documento, né? Só que é preciso agora pensar como é que isso vai se encaminhar dentro dos municípios, tá? A gente não entra muito na questão do mérito de quem construiu, como foi construído, mas, assim, existe e a gente precisa que isso seja considerado, né? Então, assim, a gente não consegue falar da agricultura urbana em Porto Alegre como um movimento só, né? Por quê? Porque ele é muito granular no sentido de espalhado mesmo e dentro do que as pessoas conseguem fazer. A gente tem uma iniciativa fantástica, que é a Horta da Lomba do Pinheiro, né? Que é a Lourdes Guicone, lá, nossa grande liderança ali na Horta da Lomba do Pinheiro, que tem uma série de enfrentamentos complexos naquela região para segurar aquela horta, né? Que é uma horta que está no espaço um terreno da prefeitura, mas cedido em regime de comodato, tal qual o nosso, só que o nosso é um terreno privado. Mas passam por uma série de enfrentamentos, né? Então, assim, é necessário que haja a implementação dessa política estadual dentro do município de Porto Alegre, de maneira que a gente possa, de fato, ver esses encaminhamentos que estão postos ali nas letras realmente serem efetivados, né? Qual é o suporte que a Horta da Lomba do Pinheiro precisa, né? O que é que se pode fazer mais para aquele espaço, que é um espaço fundamental, e aí dialoga bastante com aquilo que a gente conversou logo no início, da representatividade social daquele espaço, né? Um espaço de resgate de relações, um espaço de resgate também de pessoas que estão com demandas psicológicas, né, e que naquela interação conseguem ter praticamente um tratamento terapêutico, né, de envolvimento social ali, né. Então, a gente tem essas iniciativas aqui na cidade, mas que precisam dessa união no sentido de suporte a partir da implementação dessa política estadual dentro do município de Porto Alegre e nos outros municípios do Rio Grande do Sul, né? Então, assim, o ente público é algo que a gente não desresponsabiliza de jeito nenhum, né? Então, por mais que a gente possa fazer a nossa parte, eu faço a minha parte, tu faz a tua parte, juntos isso vai, ok, isso é muito fundamental, muito importante. O voluntariado é algo central no processo de agricultura urbana, então, assim, sem o voluntariado a gente não se segura, né? Mas a gente precisa que o ente público esteja aberto a isso, né? E aí eu acho que um processo muito fundamental, além da implementação dessa política estadual, que terrenos são esses, por que eles estão desocupados, né? E assim, uma vez a gente ouviu numa discussão aqui no centro sobre agricultura urbana, uma pessoa saltou e falou o seguinte: não é para ser dado terreno para a ocupação de hortas urbanas enquanto as pessoas estiverem vivendo em valas, né? Porque isso é uma questão a pensar também, né? Se tem pessoas em situação de rua, tem um terreno, eu vou dar para uma horta, para pessoas classe médias ocuparem, quem é que vai ocupar essa horta, etc.
mas a gente precisa pensar numa coletividade que integre essas coisas, né? Que as pessoas em situação de rua possam ter o seu lugar para viver, né? Não é morador de rua, porque a rua não é moradia de ninguém, né? Elas estão em situação de rua. E por que não ter uma horta junto, né? E por que não cultivar dentro da cidade, né? Então, assim, a ideia também de pensar isso em associação é algo que a gente vem tentando trabalhar ao longo do tempo, né? Claro, como eu te falei, é uma complexidade estrutural que nos antecede, mas que a gente tem tentado pensar a respeito nesse processo todo. Ana, eu gostaria de comentar bastante isso que tu falou, mas tem uma pergunta aqui. Oi, a compostagem de resíduos orgânicos da Yara Aragones compõe esse processo? Como se dá? Tá, deixa eu beber uma água rapidinho. Oi, Yara, obrigada pela tua pergunta. Ali na nossa coletividade, aqui no centro, na Horta da Formiga, ali no final vou deixar as nossas redes sociais para vocês acompanharem, que nós estamos retomando as atividades aos poucos, né, com um protocolo rigoroso. Mas ali na Horta da Formiga nós temos uma composteira coletiva, tá? Nós criamos uma composteira ali. O recurso que veio para a gente estruturar o terreno foi um recurso de um edital, tá? Chamado edital Fundo Socioambiental Casa, é um edital da Caixa Econômica. Nós acessamos um recurso com esse edital e conseguimos fazer uma primeira reformulação no terreno, porque aquele terreno também estava desocupado há quase 20 anos, tá? Então, nós, nesse processo de reformulação do terreno, nós construímos uma composteira, né? Onde a gente composta os resíduos ali da horta, folhas, etc. Mas a gente também agora tem um clube de compostagem, tá? Então, as pessoas podem fazer uma assinatura do clube. Eu vou deixar as redes sociais, que lá tem a informação mais precisa, né? E vocês podem mandar um e-mail também, eu vou deixar o nosso e-mail. Então, a gente tem um clube de compostagem que as pessoas pagam uma taxa baratinha por mês, recebem um baldinho. Elas têm acesso à horta, né? A horta é fechada com cadeado com senha, mas elas têm a senha para acesso à horta. Elas vão lá, deixam o seu resíduo, fecham a composteira e elas têm acesso também a determinados produtos que podem ser decorrentes dessa compostagem, como biofertilizante. A gente também faz oficina de sabão artesanal. Algumas outras oficinas que a gente faz podem gerar produtos que também podem ser direcionados para os assinantes do clube, né? E aí, nesse processo, a gente tem feito a compostagem de alguns vizinhos da região ali, que vão levar o baldinho, né? E que tem também esse processo de interação com a horta, né? Essa perspectiva de conscientização também sobre o que é lixo, o que não é, né? A questão do orgânico também é algo que a gente tenta trabalhar consideravelmente. Ali a gente tem uma complexidade, que tem muita gente que de vez em quando atira lixo dentro da horta. Mas isso é a complexidade da urbanidade, né? Não tem como a gente querer também que todas as pessoas saibam que aquilo é uma horta, porque ela olha, não vê os canteirinhos, né? Embora tenha uma placa lá. Então, ela acha que é um terreno baldio, às vezes descarta algum lixo ali. Então, a gente tem esse processo de recolher determinados lixos. Inclusive, na última vez, a gente encontrou já uns lixos que são derivados desse contexto pandêmico, né? Então, coisa de máscara, enfim, né? Esse lixo que a gente vai ter que conviver mais fortemente agora. A partir da semana que vem, se inicia a semana do lixo zero, né? O pessoal do lixo zero vai fazer uma semana de atividades, né? No dia 23 eu vou estar falando um pouco também rapidamente sobre as hortas urbanas e a importância também na nossa relação com essa ideia do lixo, né? E daqueles objetivos de desenvolvimento sustentável que, em geral, pautam determinadas ações sociais, né? Com os quais nós estamos conectadas, alguns deles, né? Conectadas com alguns deles. Então, a Semana do Lixo Zero eu acho que é algo interessante também para a gente pautar mais essa questão do lixo, da compostagem, né? Então, a gente tem alguns parceiros também lá na horta, tem o Bruno, da Minhoca Urbana, que trabalha com compostagem residencial, né? Que é nosso voluntário lá, nosso amigo, e que dá um suporte também nesse processo. Mas a nossa ideia é que o clube cresça. A gente faz, às vezes, também as oficinas de compostagem para as pessoas entenderem do que se trata, né? Então, assim, aos poucos nós vamos fazendo alguns movimentos também de comunicação com a vizinhança, no sentido de oficinas, rodas de conversa, né? E mutirões, no qual a gente tem uma interação social ali para trabalhar no terreno. Maravilha. Aninha, então, eu vou... Só uma pequena retrospectiva ali do que tu comentou antes dessa pergunta, né? Como a gente fala de uma coisa pequena, mas a gente não consegue fugir do sistema vigente, né? Que é o capitalismo, né?
E a gentrificação, ele é um sôfrego, né, do capitalismo que já não tem muito para onde expandir, né. Por exemplo, vamos focar em Porto Alegre, né, que é uma capital, uma cidade, né, de serviços, né. Não é uma cidade industrial, não é uma cidade de construção civil. Então, o que acontece, né? Esse processo, ele é o pano de fundo para tudo, né? E, assim, as políticas públicas não conseguem penetrar, né, porque existem esses interesses privados, né? Porque o sistema vigente, que é o capitalismo, o seu ápice é o capital, né? É o dinheiro, o cash. Né? Então, ele vai sempre fazer com que, para ele sobreviver, com que a renda fique mais concentrada ainda. E por isso não se pode deixar que as pessoas, que a sociedade, que são os que produzem a riqueza, né, possa se utilizar do que é seu. Né? Eles querem para eles, para essa minoria. Então, para mim, assim, eu até ouvi outra pessoa falando esses dias, para mim o pior problema de Porto Alegre é a especulação imobiliária, né? Porque ela dirige desordenadamente e para o interesse de poucos, né, como a cidade vai ser, não importando acessibilidade, qualidade de vida, não importando isso. Isso está em segundo, terceiro, quarto ou nenhum plano, né? Então, me perdi um pouco porque já ficou muito para trás. Gentrificação. Gentrificação. Então, mas eu ia falar uma coisa, mas enfim. Gentrificação, que tem tudo a ver com especulação imobiliária, né, a política pública. Alguém fez a lei de 2018, só que realmente o nome dessa pessoa não importa, porque essa pessoa ela é apenas uma representante nossa. Então, assim, tudo que existe no viver em sociedade é político. Político é tu ter casa, é tu ter rua, é tu ter água encanada, isso tudo são decisões políticas. Política não é uma coisa abstrata que está lá. Política é tu ir no supermercado e pagar 40% de determinado alimento em impostos, né, que nós pagamos. Então, a gente vai cobrar política pública, sim, porque é para isso que os representantes e as representantes servem, para implementar. Eles servem, assim, essas pessoas, elas são um apanhado, né, uma porcentagem da população, de acordo com o tamanho da cidade, para que elas consigam unir os pensamentos coletivos partindo de nós, né, e devolvendo para a sociedade. Só que isso não está acontecendo. Essa crise, a gente tem que romper. Essa crise política, né, da classe política, né, tem que ser rompida. A gente abrindo, explicando para as pessoas, né. Até a minha candidatura, ela serve muito, assim, para pautar que as questões são técnicas, né, muitas questões são técnicas, né, e também de devolver para as pessoas, né, esse protagonismo que a gente tem, né, esse protagonismo que é só nosso, eles são representantes nossos, nós que decidimos por 4 anos tudo, né? Então, a gente precisa pensar quem são as pessoas que realmente se importam, né, com cada peculiaridade dos lugares, né? Em que determinada região precisa, e todas as pessoas, da classe mais alta à classe mais baixa, porque se todas as pessoas tiverem um mínimo de qualidade de vida, todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar, não é o oposto, não é dar dinheiro para vagabundo, como muita gente fala, né? Sim. A gente está pensando, assim, ó, se o ambiente não é saudável, a gente não fica saudável, a gente não fica bem, vendo um monte de coisa. Eu não consigo ficar indiferente ao sofrimento de uma pessoa que mora na rua. É horrível. Nem vou entrar muito nisso, porque a gente está falando de hortas, né? Mas a gente sempre acaba indo, porque tudo um fractal, né? O pequeno é o grande, sabe? Que é aquela coisa, aquelas mandalas, aqueles desenhos assim, que isso tem a ver com a nossa vida. Tá tudo conectado, né? Eu não acho que a gente está fugindo do nosso assunto aqui. Inclusive, lá na Horta, a gente sempre pensou como é que a gente integra as pessoas em situação de rua aqui. A presidente da associação, a Carmen Fonseca, acabou de botar aí no comentário o nosso Instagram. Oi, Carmen. Carmen, põe aí as nossas redes, eu vou reforçar, mas... Então,
a gente pensa sempre, como é que a gente poderia integrar pessoas em situação de rua aqui, mas como você está colocando, né? Não é só chamar uma pessoa que está em situação de rua, tipo, vem aqui plantar e colher. A pessoa, ela está com demandas de sobrevivência, né? Ela precisa resolver várias outras questões que são da existência dela, para que ela entre na horta coletiva e, vamos rir, plantar uma plantinha aqui. Não é assim. Né? Não é simplesmente dizer, vem aqui plantar e não quer plantar, não se importa, não é assim. A gente não pode julgar a complexidade da vida do outro pela nossa referência. Né? A gente tem que ter sensibilidade, né, em relação à vulnerabilidade que aquela pessoa está passando. Né? E que não é um coletivo social, que tem uma preocupação social, precisa ter essa sensibilidade em relação a como é que eu integro. E esse como é que eu integro parte de várias relações, né, que a gente tenta estabelecer. Por exemplo, lá na Horta da Formiga, na associação já anteriormente, a gente tem um diálogo bastante forte com a EPA, né, a Escola Porto Alegre, que atua ali na Washington Luiz, né, uma escola fundamental de suporte às pessoas em situação de rua. Né, então, a gente tenta fazer processos de integração. Agora a coisa está complicada por conta da pandemia, né, mas a gente quer fazer oficinas junto, né? A gente sempre consulta em relação a se uma pessoa está em situação de rua, se eu vejo uma pessoa em situação de rua e essa pessoa, por exemplo, está apresentando algum quadro de enfermidade. Para quem eu ligo? Né? Como é que eu me sensibilizo? Qual é o órgão que eu tenho que acionar? Né? Nós já tivemos alguma orientação da AICAS também, que é uma associação super importante com as pessoas em situação de rua. Eles deram algumas orientações, como é que tu se aproxima para a sua situação de rua, né? Então, assim, se uma pessoa montou uma barraca na rua, a casa dela, ela entende que a casa dela é ali, tu não pode simplesmente chegar, abrir, mexer, não, tu tem que pedir licença, tu tem que se aproximar num processo, né, realmente de relação social, de igual mesmo, de próximo, como os cristãos costumam falar, né, o teu próximo ali, né, então como é que se dá essa aproximação? Então, nós tentamos fazer algumas conexões com outros coletivos, de maneira que a gente possa também, a partir dessa rede, né, promover uma sensibilização que está para além da perspectiva da agricultura urbana, mas como um movimento efetivamente coletivo de ação que se preocupa com outras questões que são fundamentais, né, como você falou, não adianta eu querer isolar uma pessoa que está em situação de vulnerabilidade ali, não, isso também diz respeito a mim, né, isso também afeta a minha vida também afeta a vida dele. Então, assim, a pandemia vem botar muita luz sobre isso, né? Sim. A gente está passando por uma crise que é uma crise de relações sociais, é um problema de saúde pública, né? Em que tu precisa dizer para o outro, por favor, ponha máscara, porque nós dois nos afetamos nesse processo, né? A gente está totalmente à deriva com a não política, né? Que tem feito enfrentamento em relação a isso, mas mesmo no processo das relações sociais, a gente não tem conseguido estabelecer uma conscientização coletiva de modo que, e se eu pegar isso, eu não vou morrer. Tá, mas você pode estar transmitindo para alguém que não vai ter condições de resistir a isso, né, que você tem, ou se você tem plano de saúde, ou histórico de atleta, ou o que quer que seja, né, então, assim, é isso, assim, a gente está passando por uma crise realmente que é uma crise das relações, né, e uma coisa que ficou muito forte para a gente também nesse processo pandêmico foi que muitas pessoas nos procuraram, sabe? Assim, eu queria saber um pouco mais como é que é o coletivo, como é que é o voluntariado, como é que é a agricultura urbana. Então, assim, nessa necessidade de se isolar mais ainda, se encastelar mais ainda, porque quando tu tá numa dinâmica de encastelamento, no qual tu sai livremente, ok, né? Tu não percebe tanto que tu tá encastelado. Mas quando tu tem um lockdown ou alguma coisa que te obriga, de fato, tu perceber que tu tá encastelado, né? Isso às vezes dá um alerta. Então, assim, eu participei de algumas lives, né, falando sobre a agricultura urbana, e a gente tem sido procurado por pessoas que têm interesse de participar, né, e aí eu gostaria, inclusive, de reforçar esse convite, né, claro. Participar de um coletivo é algo muito fundamental também nesse processo das relações sociais, e esse isolamento veio reforçar muito isso, inclusive para nós, né, na nossa coletividade, a gente falou, como é importante a gente estar junto nesse momento, né, porque, por exemplo, apareceram pessoas perguntando se a gente estava precisando de suporte em alguma coisa. Não estamos, porque temos privilégio de poder ficar em casa, trabalhar em casa, e não estamos indo na horta também, então estamos em isolamento total. Mas tem a EPA, tem outros coletivos, tem o pessoal do Banho Solidário,
né, que trabalha com pessoas em situação de rua, que está fazendo outros movimentos, então se você puder deslocar esse suporte que você daria para a nossa coletividade, para esses outros coletivos, a gente fica muito feliz, porque é parte da nossa existência também, né? Essas outras coletividades são parte da nossa existência. Né? Sabe o que eu noto, assim, é muita coisa que está a nosso cargo, né? É uma ausência de política pública, é por isso que a gente fica assim, é tanta coisa para fazer, a gente tem responsabilidade para com o próximo, sim, né? Mas a gente está sobrecarregado, né? Porque não existe um planejamento urbano, não existe um retorno para tudo isso que a gente paga de imposto no Brasil, é um dos países que mais paga imposto, e o retorno não vem. Então, se eles estão pensando nessa política de Estado mínimo, então a contribuição também tem que diminuir, né? Porque está tudo no nosso cargo. É voluntariado, é projeto, a gente bota, são as protetoras, sabe? É ONG, sabe? E o poder público, que é o responsável por isso, porque a gente vive em sociedade, está cada vez menor. Não, e a gente fica assim, meu Deus, sempre pensando mais ações para a gente ter uma vida melhor, para a gente ter uma sociedade melhor, só que a gente chega no limite, né? Porque a gente tem as nossas ações individuais e tem as nossas ações como coletivos, mas só com a política representativa que a gente consegue realmente, né, a efetividade social. Então, não é só ação individual, não é só ação coletiva, é a nossa representação política que realmente vai conseguir, né, não ficar esse trabalho que tu comentou, pulverizado, um aqui, um ali, que não se conecta, né? É que nem uma rede de água. Não adianta tu ter uma rede aqui, outra rede ali, outra rede lá, se no meio a água não circular. É a mesma coisa, que precisa ter uma conexão, e isso quem faz é a política pública, né? E assim, é tudo um processo de construção, né? Eu sou bióloga, né? Tenho mestrado em biologia animal, e durante a graduação eu tive muitas palestras muito simbólicas, significativas, né? E uma delas foi com o curador do Museu do Louvre, né? Que ele comentou como é que é a nossa relação com a natureza, né? Antes, na Idade Média, até a primeira Revolução Industrial, a nossa visão da natureza era de que ela é temerária, a gente tem que ter medo dela, porque são furacões e enchentes, as pessoas morriam muito mais de desastres naturais. As pessoas, né? Porque tem as pessoas invisibilizadas, né? Que não entram muito na conta. E a gente começou a, tipo, ficar par e par da natureza, sujeitando, a natureza sempre entre aspas, pelo amor de Deus, sujeitando ela, dominando ela e conseguindo produzir aqueles bens que antigamente eram mais escassos, né? Só que ela chegou ali pelos anos 70 num estágio que ela já não domina mais, né? E agora ela precisa ser escutada. Né? Isso já faz 50 anos, né? Que o ambiente vem dando sinais de que a sua capacidade de suporte para que nós sobrevivamos não é porque ela vai permanecer, né? Para que a espécie humana sobreviva, né? Precisa puxar o freio de mão. Então, a nossa relação com a natureza, a nossa relação com a sociedade, sabe, são a mesma coisa, elas estão muito no cargo individual, né? Na ação individual, a gente está tendo um processo, assim, de destruição das nações, né? Agora eu vou extrapolar mais ainda, né? Essa coisa aí desses robôs que jogam dinheiro de um lado para o outro. Então, assim, as políticas, elas são nacionais, mas o capital é internacional. Né? Então, a gente precisa fortalecer a política nacional, estadual, municipal, sim, né? E a gente também precisa pensar em formas de regularizar a questão internacional também, né? Dessa especulação imobiliária, dessa gentrificação, né? Porque eles estão aqui e estão lá. Rosana, tu tá falando em relações aí. Ana, eu fiquei curioso. Morei muitos anos ali na frente do Machado, ali, que tinha a comuna do Arvoredo, que eu lembro que eles estavam propondo esse projeto. Eles fazem parte dessa Horta da Formiga, a comunidade, né? Porque eu estava olhando agora, entrei no Facebook, eu não vi foto de ninguém ali. Sim. E tu participou da construção dessa
Gostaria que tu explicasse como se deu assim essa costura, né, dessa horta aí coletiva importante para a cidade. Tá. Quando a gente teve acesso ao terreno ali, na verdade, quando a gente soube que o terreno estaria disponível para a configuração da horta, né, nós, que eu falo, a Associação das Hortas Coletivas, nós convocamos uma reunião de vizinhos na escadaria, tá? Então, quem fosse da vizinhança ou que tivesse interesse na discussão de agricultura urbana ali, se fizesse presente nessa discussão, né, que nós teríamos na escadaria, que nós falaríamos sobre como se daria essa questão da ocupação do terreno, né? O que se pautou foram várias pautas, né, dentro dessa complexidade toda que eu tentei apresentar aqui. Então, várias questões foram emergindo, que é muito fundamental, e que nós temos ciência dessas questões que emergiram. E se pautou também a questão do terreno ser privado, né? Então, tem muita gente que não fica confortável com a existência de uma horta que se diz coletiva, mas que está no terreno privado, né? Então, assim, a participação do pessoal ali da comuna e de outras pessoas da vizinhança, ela também tem essa relação de eu não concordo que é uma horta coletiva, mas está num terreno privado, né? Então, a gente tem essa questão que é complexa, né? Nós sabemos que é uma contradição mesmo, mas dada a impossibilidade de ocupar o terreno público aqui, né, que a gente faria um acesso muito mais popular, efetivamente, né, tem essa questão do terreno ser privado, que de fato nos antecede, como eu estava colocando para a Rosana, mas que nós consideramos que seria interessante de ocupar, porque seria um processo também piloto de configuração da horta, da gente entender enquanto coletividades também como é que seriam os papéis nossos enquanto coletivo, quem faria o quê, como é que a gente faria essa manutenção. Então, assim, nós já aceitamos ocupar um terreno privado nesse processo da horta urbana ali, para também compreender como é que a coisa ia se configurar, né? Então, algumas pessoas não querem participar também por conta dessa configuração privada do terreno, mas a gente entende perfeitamente qual é o ponto, né? Como a gente também entende outras questões que são apresentadas. Por exemplo, o terreno na lateral da escadaria, o terreno, quando a gente chegou para ocupar o terreno, ele era ocupado por pessoas em situação de vulnerabilidade. Tinha pessoas em situação de rua que se escondiam naquele terreno, né? Então, quando a gente chega, enquanto associação, para ocupar o terreno, a gente tem esse enfrentamento que é muito complexo, que nos antecede também, que é estrutural. Então, de ouvir pessoa que estava no terreno dizer, eu estou aqui, eu cresci dentro desse terreno, né? Eu sempre vivi aqui, eu sempre me escondi aqui, sempre vim ocupar aqui o terreno, e agora vocês chegam e dizem que o terreno é privado. É muito complexo, né? Então, um terreno que estava desocupado ali há 15 anos, por conta desse processo de herança, né? E, de repente, entra um coletivo e diz, e agora o acesso é restrito, né? Então, nós tivemos que passar por essa questão também, que foi muito complexa, e é muito complexa até hoje para nós, mas como ia se configurar uma horta, por exemplo, esse acesso das pessoas acessarem o terreno, pularem da escadaria para lá, por exemplo, para fazer suas necessidades fisiológicas, era muito complexo. Como é que a gente ia plantar coisa, né, para fazer uma horta lá, alimento, e ia conviver com dejetos, né? Isso é uma questão que a gente teve que discutir muito, né? A gente teve que botar um cadeado no portão de acesso ao terreno. Então, isso tudo foi muito sofrido para nós também, né? Nós pensamos muito, assim, quem vai ocupar, qual é o limite da nossa autonomia de dizer quem vai ocupar ou não, porque o terreno é privado, ele não é nosso, né? Assim, esse processo também, assim, não dá para a gente plantar e ao mesmo tempo ter gente pulando aqui para fazer suas necessidades fisiológicas. Então, assim, é uma questão complexa com a qual a gente convive até hoje, né? É muito complexo, né, Ana? É muito complexo, mas a gente se dá conta todos os dias dessa complexidade, dessas contradições, sabe, Vinícius? Eu acho, assim, que a ocupação da associação naquele terreno, ela foi muito mais benéfica do que negativa no sentido de, estão ocupando o terreno privado, sabe? Benéfica no sentido das pessoas que podem frequentar o terreno e que a gente provoca fazer essas reflexões sociais que eu estou trazendo aqui, né, que estou compartilhando com vocês, e benéfica também no sentido de pautar a questão da agricultura urbana no coração de Porto Alegre, né? A gente está falando de uma região que é central na cidade, então, assim, a gente tem também uma contribuição social relevante e isso tem que ser considerado, né, no sentido de que a gente pauta uma questão ali que existem muitos terrenos desocupados, a gente está sempre falando disso. Cadê o poder público? Né? Como é que a agricultura urbana pode caminhar junto com essa questão da ausência de moradia para as pessoas? Né?
Então, assim, por exemplo, lá na escadaria teve uma interferência que a gente não sabe exatamente de quem, né? Mas pelo que nós entendemos foi alguma determinação da prefeitura, não sei afirmar, então não vou afirmar aqui. Mas na concha da escadaria sempre tinha alguém em situação de rua que se abrigava. Quando tinha alguém em situação de rua que se abrigava ali, você morou naquela região, você sabe, a gente sempre tentava saber quem é que tá, o que é que tá precisando, como é que a gente pode interagir de alguma forma, né? Então, assim, é também um público muito flutuante. Às vezes a pessoa saía, a gente perguntava pro pessoal da EPA se conhecia aquela pessoa em situação de rua que estava ali, né? Então, assim, essas relações a gente tentava estabelecer. Nesse processo, acho que no ano passado, foram postas 5 floreiras de concreto dentro da concha da escadaria. Tiraram as coisas de umas meninas que estavam vivendo ali, tiraram. Botaram 5 floreiras de concreto, chamaram de jardim, botaram terra e botaram flores lá dentro. Imediatamente as pessoas associaram a quem? A nós. Né? Então a gente teve que fazer um manifesto nas redes sociais, dizendo que a gente não coadunava com aquele processo de higienização social, que aquilo não tinha nada a ver com a iniciativa da Horta, né? Que tinha sido uma iniciativa que veio de outra ordem. Né? As floreiras estão lá, as pessoas não conseguem mais ocupar aquele espaço. Né, absolutamente hostil, uma coisa extremamente hostil, né, que é muito desse processo da urbanidade mesmo, mas que a gente teve que dizer, olha, isso não tem nada a ver com a gente, e fazer uma justificativa social, né, de maneira que a gente pudesse resguardar de sermos acusados de termos feito aquele jardim, porque para nós não é jardim. Então, assim, sinto muito, não botamos nem água nas floreiras que estão na concha da escadaria, né? Porque aquilo não diz respeito à associação e não fomos nós que fizemos aquela ação higienista, porque foi uma ação de higienização social, né? Então é isso. É uma prática recorrente aqui, né, em Porto Alegre. Há anos, né, os moradores do centro sabem ali, a escadaria da João Manuel sempre foi dormitório, né, para moradores de rua. É triste aquela realidade ali. Tem uma questão também que a gente tentou fazer as pessoas voltarem a ocupar a escadaria, passarem sem medo pela escadaria. Nós fizemos eventos, logo quando nós ocupamos o terreno ali da Horta da Formiga, nós fizemos 2 eventos chamados Vem Sem Medo para a Escadaria. Mobilizamos conhecidos e coletivos de cultura e arte para chamar as pessoas, passem para lá a escadaria sem medo, isso aqui é nosso, a gente tem que ocupar. Né? Não precisa ter medo da escadaria. Nesse processo, as pessoas começaram a ocupar mais, tiveram algumas intervenções de arte. A escadaria hoje, visualmente, é bem mais interessante. Né? Eles restabeleceram a iluminação ali também. E uma coisa que me deixou muito confortável também em relação a isso, porque, claro, a gente falou da gentrificação antes, né? Então tem algumas ações que acabam expulsando pessoas da região. Não vou passar porque não me cabe mais passar por essa escadaria colorida. Eu preferia passar aqui quando ela era escura e não pintada, né? Aquilo me acolhia mais do que agora essa escadaria iluminada e colorida. Isso não me pertence, né? As pessoas poderiam sentir assim. Mas uma vez eu estava indo na horta e veio um senhor em situação de rua, atravessando a escadaria, e ele falou, vocês são daqui? Eu falei, né, que a gente tinha a horta ali, e aí ele falou, eu fiquei bem mais feliz que a escadaria agora está assim, é bom mesmo, né, fazer isso, porque eu me sinto mais seguro de passar aqui. Né? Então, assim, para mim, se fosse uma pessoa da vizinhança do prédio ali do lado me dizendo isso, eu já ficaria assim, é realmente para as pessoas, né, que têm a sua casa, enfim, tá muito mais interessante isso aqui do que antes. Mas quando uma pessoa em situação de rua me diz, eu me sinto mais seguro de passar aqui, depois da intervenção que vocês fizeram, isso para mim tem uma mensagem muito fundamental, sabe? Então, assim, por mais que a gente esteja imerso em contradições, né, e também quem evidencia as contradições também é ser social em contradição, né, é importante que a gente saiba lidar com isso, a gente tem um papel social muito fundamental ali, e eu sou muito feliz de fazer parte desse coletivo, né, e das ações que a gente consegue engendrar mesmo dentro dessas contradições. A Rosana estava falando antes sobre as conexões que são necessárias, que a gente precisa estabelecer para poder público, iniciativas sociais, coletivas, etc. Né? Uma questão que eu acho muito importante trazer é que tudo é relação social. A gente tende a criar uma terminologia para distanciar isso das relações sociais. O mercado, o Estado, as empresas. Né? Então, assim, a gente cria esses termos que englobam como se fosse um outro ser paralelo, né?
mas tudo é relação social. O que é o Estado? Relações sociais. O que é o mercado? Relações sociais. Né? Tudo é relação social. Por isso, por mais que a gente fale, é uma iniciativa da sociedade civil organizada, tudo é relação social. Né? Tudo se engendra na relação social e a gente é parte disso porque nós somos seres sociais em relação. Né? Engraçado tu falar isso, Ana. Eu ia falar exatamente isso, né? Porque tu falou da ocupação ali da escada, né? Que tem esse saldo positivo. Ontem eu e a Osana, né? A gente acabou indo ali também na ocupação da escola, ali Rio Grande do Sul, também que os estudantes ocuparam, uma coisa linda de se ver, né? A luta, né? E o apoio todo da comunidade, né? Que passa, assim, pelas pessoas, né, pela nossa sociedade, né, pelo engajamento, né, de mobilização, de ocupação dos espaços públicos que são nossos, né, e o quão importante é essa organização social, né, a gente está unidos e engajados, né, em prol do meio ambiente, né, da educação, né, que são lutas tão preciosas aí. Né, Osana, ontem a gente foi lá, amanhã é dia do professor aí, né, estamos com a professora Clara, a gente está, gurias, a gente está no nosso limite aqui, gostaria que vocês encaminhassem as falas finais, né? Tá bombando aqui nossa audiência, mas o bom tom pede 1 hora de live, né? Então, gostaria da despedida das meninas. Tá bem, então eu posso reforçar só o que a Carmen botou ali no chat, né? Mas aí eu vou registrar em vídeo também, então convite às nossas redes sociais. Sim. Horta Coletiva Centro Histórico, @Horta Coletiva Centro Histórico, é o Instagram. No Facebook vocês acham como Associação das Hortas Coletivas do Centro Histórico. É longo, mas é fácil. E também o e-mail, hortacoletivacentrohistórico@gmail.com, né? Então, acompanhe nas redes sociais que a gente vai retomar as atividades aos poucos, né? Esperamos encontrá-los lá também nos mutirões, né, compartilhar essa conversa ali no espaço da horta efetivamente, né? Então, Osana, também quero te ver por lá. Eu vou lá, eu vou visitar, então a gente está retomando aos poucos, né, com limite de pessoas, tem todo o protocolo da pandemia também, então ainda não estamos fazendo aqueles eventos maiores que fazíamos antes, né, mas aos poucos vamos retomando. Então fica aqui o convite, muito obrigada pelo espaço, né, sou sempre muito empolgada para falar sobre isso. Né? E estou à disposição também, quem quiser saber mais pode nos procurar. É para isso que esse espaço existe, sabe? Para que a gente leve, né, informação, né, não fake news para as pessoas. E esse processo aí de engendrar as coisas é como se fosse um mecanismo, né? Um mecanismo, né? E, novamente, está muito ao nosso cargo, sabe? Então, esses antagonismos, tu usou outro termo que me fugiu, que a gente acaba passando, né, essas contradições, é porque o poder público nos deixa a Deus dará, né? Por isso que a gente tem que ficar enfrentando isso, porque a gente não tem perna suficiente para abarcar tudo. Então a gente acaba escolhendo algumas coisas, mas não porque a gente não se importe com outras, e sim porque a gente não tem perna. A gente trabalha, a gente tem que limpar a casa, tem que fazer comida, a gente tem um monte de coisa para fazer. E nesse vácuo do poder público, a gente ainda se doa para certas ações comunitárias, né, não só individuais, mas a gente acaba entrando nessas contradições porque a gente não tem o recurso público, né? A gente não tem aquele retorno de impostos, é tudo feito no amor, né? São processos abnegados, né? E assim, todas essas pautas aí que estão na ordem do dia, como horta urbana, agroecologia e tal, legal, todo mundo deve falar sobre isso, né? Só que o que a gente tem que atentar? Qual é a ideia por trás de uma pessoa que está falando sobre agroecologia, sobre a horta urbana? A ideia da agroecologia, ela não está presente somente na execução das hortas e atividades agrícolas. É também no sentido da coletividade e de práticas de resistência popular, né, a esse modelo hegemônico de produção. Então, assim, dar nomes aos bois. Né? Sim. A pessoa não tem esse conceito anterior dessas questões que são modinhas, né? Sim, pode ter certeza que não vai ter política pública sobre isso.
A pessoa tem que estar, né, com essas ações comunitárias, coletivas, baseadas num projeto, né, de sociedade, né, um projeto de resistência popular, né, contra esse modelo hegemônico de produção, mostrando que quem dá o tom, né, de como que se quer que seja a produção e a vida é a população, é a sociedade, e não eles. Estão lá para nos ouvir, né, eu falo eles porque a maioria é homem, né? Eles estão lá para nos ouvir e fazer o que a gente quer. Né, Ana? Sim, é isso aí. Então, a gente vai, dentro das contradições e das angústias, né, seguindo e tentando acomodar isso, mas, de qualquer forma, pautando isso, né, essa necessidade de que as políticas públicas estejam alinhadas com a cidade que nós queremos construir, com a vida que nós queremos construir. Né? Isso. Ana, muito obrigado aí pelo papo. Tu fala maravilhosamente bem. Eu acho que ficou muito explícito, né, Rosana? E recebeu vários elogios aqui no chat, assim, tão claro. E queria te convidar, tá, Ana? O nosso papo não se encerra aqui, né? A gente amanhã também tem um papo importante, né, Rosana, com o Raul Ponte, ex-prefeito aqui de Porto Alegre, né? A gente está falando sobre os caminhos de Porto Alegre e queria estender o convite, Ana, né, para amanhã, nesse dia tão importante aí, simbólico, que é o dia do professor. Professor, né? Ele é professor. Professora Ana Clara, né, administradora aí, que esteja convidado para participar amanhã nesse mesmo canal aqui no nosso Osana Picardi 3100, né, acompanhar essa live aí também. E queria agradecer mesmo, de coração, obrigado, né, foi muito bom estar aí com vocês. Obrigada, Vinícius, pelo espaço aqui, também obrigada pelo convite para acompanhar a discussão de amanhã. A Osana bota lá no nosso grupo também das hortas ali, para o pessoal ficar ligado no que vai ser discutido aqui amanhã. Obrigada, gente, estou à disposição aí para futuras discussões. Obrigada, beijo. Beijo, tchau, se cuida. Tchau, querida, até mais. Até. Tchau.